Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós nesta manhã. Essa manhã especial, manhã em que nós queremos refletir sobre a confirmação desses jovens, mas também sobre a nossa vida, a nossa prática, a nossa forma de viver. E a Igreja Luterana, em nível nacional, este ano, ela nos convidou a refletir sobre um tema, e nós sempre pregamos no culto de confirmação o tema e o lema da igreja, que vai nos norteando como igreja neste ano. E o tema deste ano foi compartilhando a generosidade de Deus. Compartilhando a generosidade de Deus. E eu pergunto, você é uma pessoa generosa? Você conhece alguém que é generoso? Você consegue ser generoso em meio a um mundo que nos convida a sermos egoístas, centralizados, egocêntricos? E vocês, confirmandos, será que vocês têm essa aptidão de querer ser pessoas generosas? Pastor, mas como eu vou ser generoso nesse mundo? Tudo me chama a ser individualista, tudo me chama a ser eu mesmo. Se eu estou bem, o restante que se vire. É isso que o mundo muitas vezes prega, não é verdade? E as Sagradas Escrituras nos vão mostrando que isso não é o caminho que Deus deseja para nós. O desejo de Deus para a nossa vida vai ao encontro de uma busca em vida em comunhão, olhando para o próximo com amor e misericórdia. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que um dos atributos de Deus, um dos caráter. O que é caráter? Caráter é uma característica que refere-se a um conjunto de traços morais, éticos, que definem a maneira como uma pessoa reage a diversas situações. E uma das características de Deus é que Deus é generoso. Deus é generoso. E como filhos de Deus, e se você quer ser filho de Deus, você se considera filho de Deus, nós precisamos imitar o nosso Deus, que é o nosso Pai, não é verdade? E se Deus é misericordioso, cabe a nós também sermos misericordiosos. Romanos 12 vai nos dar o contraponto de que nós não podemos deixar nos amoldar, nos transformar como o mundo quer, mas sim no molde que Deus quer. Romanos 12, verso 2, ali está escrito: e não sejais moldados de acordo com o mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Logo, nós somos chamados e chamadas a sermos um povo moldado segundo a vontade de Deus, um povo generoso, um povo que olha não para si apenas, mas olha para o próximo. E esse foi então o lema da igreja neste ano e nos convida a este culto, a nós refletirmos. Efésios 5:1 diz: sede imitadores de Deus, como filhos de Deus. Portanto, nós precisamos imitar a Deus. Se você quiser chegar à eternidade, se você quiser chegar à presença de Deus, nós precisamos resgatar a essência, a nossa natureza. E se Deus é generoso, no DNA de Deus há generosidade, no nosso também há. Mas, por vezes, o nosso DNA, nós o suprimimos, nós negligenciamos essa parte tão essencial. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver um Deus generoso e que busca constantemente derramar a sua generosidade sobre nós. Filipenses 2, 5 a 8, ali está escrito que Deus, Ele veio ao nosso encontro, Ele se esvaziou, Ele veio ao nosso encontro para nos trazer perdão e salvação. Olha a generosidade
desse Deus, que poderia muito bem ter pegado, iniciado, reiniciado a humanidade, a história, mas não. Ele amou tanto o mundo que se esvaziou, Filipenses 5 diz, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, vindo a ser humano, obediente à morte e à morte à cruz. João 3,16, por exemplo, vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, a nossa compreensão de que Deus é generoso é fato, e nós também precisamos ser um povo generoso. Nós precisamos resgatar, ter esse caráter de generosidade. Mas, como nós podemos ser pessoas generosas? Primeiro ponto, qual é a vantagem de sermos pessoas generosas? E eu quero trazer aqui um dado. Eu sempre gosto de trazer a parte da psicologia, a parte bíblica, a parte que nos fala de uma forma muito intensa, porque as Sagradas Escrituras nos chama a olhar também para a nossa realidade que está entrelaçada com o nosso cotidiano. E a psicologia, ela diz que há algumas coisas que acontecem com uma pessoa generosa. As pessoas generosas, elas são diferentes. Então, o primeiro ponto que a psicologia diz que a felicidade, ela traz um bem-estar para a pessoa. Jesus Cristo disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Ali em Atos 20, verso 32, está expresso isso. E você há de conviver comigo que quando você dá algo de carinho, de gratidão, você não se sente bem? Então, a psicologia já diz, e Jesus Cristo já tinha essa compreensão há mais de 2000 anos, que quando nós fazemos o bem, quando nós temos essa generosidade, no nosso cérebro se produz uma substância, endorfina, e outras substâncias que dão essa sensação de felicidade e de prazer. Segundo ponto, redução do estresse e depressão. Muitas pessoas hoje em dia elas vivem em uma situação de depressão profunda porque perderam o sentido da vida, perderam o fundamento de dar seguimento. Agora, uma pessoa que é generosa, ela tem um propósito, ela tem uma visão à frente, e a pessoa que ela é generosa, segundo esse dado, a pessoa generosa apresenta uma menor taxa de estresse, ansiedade e depressão. O altruísmo e a solidariedade promovem um senso de propósito e significado, o que contribui para a saúde mental. Então, se você quer sair desse sentimento por vezes tão negativos, comece a cultivar a generosidade. Terceiro ponto, melhora a qualidade, a situação de vida. A generosidade está associada a uma melhora da qualidade de vida e até mesmo a uma maior longevidade. Estudos indicam que idosos voluntários têm maior probabilidade de desenvolver tem menor probabilidade de desenvolver hipertensão. Pessoas generosas tendem a ter menos doenças em geral. Então, a generosidade já num campo físico, numa questão prática do dia a dia, é comprovadíssimo que faz uma diferença grande em nossa vida. Mas pastor, e espiritualmente, como funciona a generosidade? Bem, primeiro ponto é que a generosidade, ela não é um pedido de Deus, mas ela é uma ordem de Deus. A generosidade, ela contagia as pessoas e transforma a realidade do povo de Deus. Se você ler lá em Atos 11, verso 22, surgiu ali um profeta chamado Ágabo. Ágabo, ele profetizou que o povo de Israel
aquelas regiões passariam por uma crise financeira muito grande. Haveria fome, haveria pobreza, e de fato isso veio acontecer. E quando nós olhamos para o texto de Filipenses, logo mais eu citarei ele, vai demonstrar que o povo fez coletas, reuniu recursos e ajudou a comunidade que mais necessitava. Isso nos faz perceber que nós não estamos isolados. Nós somos convidados a olhar para além das nossas fronteiras. Sensibilidade espiritual. Nós, quando somos generosos, nós percebemos que nós não estamos aqui isolados neste mundo. Segundo ponto, recebemos a recompensa do Senhor. Aqui vem uma parte interessante. Quando nós somos generosos, Deus nos retribui. Pastor, mas então, se eu contribuir financeiramente, Deus vai me retribuir? Bem, e aqui há um grande equívoco. Em muitas igrejas, muitos púlpitos, se fala o seguinte: olha, pastora Cristina, me dê 10 mil reais e generosamente para mim, e Deus irá lhe abençoar. Espera aí, será que é isso mesmo? Será que a palavra de Deus chama nesse sentido? Quando Deus chama nós a sermos pessoas generosas, chama num primeiro momento de que nós demos, que nós contribuímos, não esperando algo em troca. Se esse é o motivo da sua contribuição, já tem algo aqui que não está legal. O início, o princípio de uma generosidade vem de um coração agradecido. Eu gosto muito da frase, a bênção financeira e a prosperidade devem vir acompanhadas como um efeito colateral. Ou seja, assim, quando você toma um medicamento, você não espera algo que venha a acontecer, né? Assim, da mesma forma, a gente deveria contribuir de uma forma que, Senhor, Tu já me deu a vida, Tu me deu a família, mesmo eu meio capenga aqui com a minha saúde, mas o Senhor caminha comigo, o Senhor me deu propósito de vida. Se nós olharmos para Jesus Cristo, Ele veio ao nosso encontro trazer salvação e perdão. Acredite você ou não, um dia nós estaremos, e no domingo passado eu falei essa frase: ah, pastor, mas eu não acredito no céu nem no inferno, eu acho que a vida é aqui, é agora, e aqui se faz, aqui se paga e seguimos. Bem, talvez você chegará diante, depois da eternidade, diante do diabo, e ele vai olhar para você: bem-vindo, e você dirá para ele: bom, eu nem sabia que eu nem acredito que você existe, nem acreditava. Ele vai dizer: bom, esse é um critério do céu, aqui você entra sem precisar acreditar. Acredite, viva a fé no hoje. Esse é o princípio. Quando nós temos essa compreensão de que Deus já fez tudo por nós, Deus nos trouxe perdão e salvação, o que Ele espera de nós é um coração grato. Gratidão. Gratidão é o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios. Ih, travou o computador. Travou mesmo. 2 Coríntios, ali está escrito: cada um dê conforme o que está determinado em vosso coração, não por constrangimento, mas por gratidão. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem, eu achei muito interessante essa mensagem, que vai ao encontro do que é ser uma pessoa grata a Deus. Você já talvez passou pela experiência, você está lá, uma festa de aniversário, e aí tem um momento mais constrangedor, que é aquele momento em que o aniversariante dá uma fatia de bolo para alguém. Não tem esse momento? É um momento muito chato da realidade. Eu acho que tinha que aniquilar isso. Mas aí vem
para quem é o primeiro pedaço de bolo. Não acontece isso? Aí vem uma situação muito delicada. Para quem eu vou dar o meu primeiro pedaço de bolo? Imagine a situação, eu estou de aniversário, a pastora Cristina está ali, minha mãe, meus familiares, e eu pego aquele pedaço de bolo e dou o primeiro pedaço para minha mãe, para a sogra da pastora Cristina. E aí eu digo para a pastora, para a Cristina, o resto do bolo é todo teu. Não é o primeiro pedaço. Não é a primeira parte. E mesmo que a gente venha dizer depois para outra pessoa, não, o resto é tudo teu. Não é a mesma coisa. Se eu der o primeiro pedaço para minha esposa, a minha mãe vai olhar e dizer, filho ingrato. Talvez não diga, mas pense, puxa, por que não para mim o primeiro pedaço? Não é assim? Na vida espiritual é muito parecido. O que Deus quer é o primeiro pedaço, é a primeira parte. No Antigo Testamento nós temos o dízimo, a 10 partes, a primícia. E é para o Senhor. A primeira parte daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, dos nossos dons, das nossas capacidades, das nossas horas do dia. Eu gosto muito de dizer que nós temos que ser generosos ao ponto de dar 10% das nossas 24 horas de um dia. Dar 10, imagina quanto tempo dá isso mesmo? 2 horas e 20, quem é que consegue dar? Ah, Senhor, mas eu vou dar todo o resto do dia para Ti. Não é a mesma coisa, não que Deus seja mesquinho, mas Deus quer de coração, generosidade. Generosidade tem a ver com isso. O apóstolo Paulo, portanto, ele vai dizer que cada qual nós devemos dar de acordo com aquilo que nós temos em nosso coração. Portanto, generosidade não tem tanto a ver com aquilo que está externado, mas aquilo que está dentro do nosso coração. Se nós somos generosos, nós vamos ter uma atitude, nós vamos viver de uma forma. Caso contrário, vamos viver de uma outra forma. Isso vai ao encontro do que Jesus disse lá em Marcos 12, 41 a 44. Ali, Jesus ele está sentado e os seus discípulos ao seu redor, e lá adiante está o gasofilácio. O gasofilácio é um lugar onde que eles colocavam dinheiro. E lá adiante, muitos ricos jogavam moedas de ouro ali dentro, fazia aquele barulho, mostrando, olha como eu sou generoso, olha só. E de repente vem quem? Quem? Uma viúva pobre, coloca 2 moedinhas de prata, e Jesus diz o quê? Essa mulher deu mais do que os outros, não financeiramente, monetariamente, mas deu de coração, deu tudo o que tinha. Querida comunidade, quando nós olhamos para a generosidade, nós somos convidados a produzir frutos a partir dela. A generosidade produz frutos. Produz frutos, como eu disse, na área pessoal nossa. Nós nos sentimos bem, nós teremos uma vida melhor, mas também Deus age em nós, e os bons frutos que nós somos chamados a partir da generosidade vão se multiplicando, vão contagiando. O quanto será que nós contagiamos positivamente as pessoas que estão ao nosso redor? E hoje, queridos confirmandos, vocês ganharão um bonsai. Essa é para vocês cuidarem, tá? Depois a pastora Cristina diz aí como é que tem que cuidar disso. Mas um bonsai de uma árvore de romã. Romã é uma fruta que ela é dura por fora, mas dentro há mais de 140 grãozinhos.
arrumando. Cada grãozinho tem uma promessa de uma nova planta. Cada pequena semente, mesmo que talvez seja imperceptível, algum momento produzirá bons frutos. Hoje vocês irão professar a fé de vocês, e um dos pontos importantes na vida de vocês é serem generosos. Generosidade voltada a Deus. Querida comunidade e também os confirmandos, quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós erramos nesse ponto. Nós não damos o primeiro pedaço de bolo da nossa vida, dos nossos frutos para o Senhor. Não é verdade? Não destinamos os 10% das nossas 24 horas por dia. Olha como nós muitas vezes falhamos, mas Deus, pela sua generosidade, vem e nos traz perdão e salvação. Cada dia nós temos essa oportunidade de recomeçar segundo a sua vontade. Então, se você não é generoso, se você não é alguém que tem essa característica, comece a se moldar, porque fisicamente isso vai mudar a tua realidade, espiritualmente vai haver transformação. O Senhor se alegra quem dá com alegria. O Senhor se alegra com aquele que dá, não por obrigação, por constrangimento, mas aquele que contribui para a missão do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, a partir desse tema da ICLB, da Igreja Luterana a nível nacional, que nos convidou para refletirmos sobre generosidade. Que nós possamos ser um povo mais generoso em meio a um mundo tão tumultuado, tão egocêntrico, onde casais muitas vezes vivem uma vida individualista, vivem uma vida olhando somente para si. E a gente vai vendo uma sociedade cada vez mais corrompida, destruída. Começa dentro do nosso coração e vai sendo multiplicado. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.